E vamos lá, sem mais delongas, Sandro, pode pôr minha tela e eu não vou me alongar muito, tá? Esse é um tema bastante importante, não quero deixar, não queria pular ele, é, então, deixa eu só confirmar se vocês já estão vendo minha tela, ok, já estão, então, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para não tomar muito tempo de vocês, ok? Vamos lá, é importante aqui falar da responsabilidade no uso da inteligência artificial, né? Durante aqui toda a manhã, nós trouxemos aqui várias ferramentas, aplicações, bastante coisa interessante que ajuda muito na criação de modelos, de aplicações com inteligência artificial. Porém, se isso não for feito de uma maneira responsável, não faz muito sentido, né? A inteligência artificial, ela está aqui para nos apoiar e para explorar, para exponencializar nossa capacidade como seres humanos e não para trazer mais preconceito, mais problemas do que a gente já tem, infelizmente, na nossa sociedade. Então, me apresentando rapidamente para quem não me conhece, eu sou gerente de plataformas digitais, dados e inteligência artificial no Itaú, professor de alguns MBAs da FIAP, Google Developer Expert em Machine Learning, e aqui tem alguns links das minhas redes sociais para quem depois quiser me seguir e manter o contato, fiquem à vontade. Então, como eu disse, né, a IA ela tem criado novas oportunidades para resolver alguns problemas desafiadores do mundo real, mas tem levantado algumas perguntas sobre qual que é a melhor maneira de a gente colocar esses modelos ou esses sistemas de inteligência artificial é, em tempo real para atender as necessidades das empresas e também das pessoas, né? Então, para isso, a gente tem que ter em mente alguns pilares importantes. O primeiro deles é ter em mente algumas boas práticas que estão associadas à criação dos modelos e todo o pipeline de dados, um pouco principalmente agora apresentado pelo Timóteo, né? O TFX ele vem como uma ferramenta importante para ajudar nessa criação de todo o pipeline. Criar modelos que são justos, né? Que são imparciais, que não tragam nenhum tipo de preconceito e trazem os valores fundamentais que a gente tem na sociedade, que a gente consiga interpretar esses modelos, porque quanto mais complexos esses modelos vão ficando, né, quanto mais deep os modelos que a gente vem desenvolvendo, mais difícil é entender o que está acontecendo naquela caixa preta que a gente costuma falar. Então, conseguir interpretar o que está acontecendo para garantir que eles funcionem conforme esperado é super importante. Que todos os dados que são usados para treinamento desses modelos sejam extraídos de maneira confidencial, né, que a gente preserve toda a privacidade do usuário e que tudo isso seja feito com o máximo de segurança possível, né? A gente tem que tentar identificar todas as ameaças e manter todos os sistemas protegidos e seguros, certo? Legal. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da fairness, né, da justiça aqui, ou da imparcialidade. Infelizmente, nós, como seres humanos, a gente tem um histórico de desenhar produtos, né, decisões, de tomar decisões em cima de produtos que normalmente não estão em linha com as necessidades de todos. A gente, às vezes, foca em um grupo, em um nicho, e isso não é o ideal. O ideal é que a gente tente fazer esse design pensando em todas as possibilidades, em todas as necessidades. E aqui eu vou trazer dois exemplos interessantes que são públicos. Um que é um pouco menos crítico, que foi uma aplicação que o Google desenvolveu, que é o Draw, para as pessoas fazerem desenhos, né? E esses desenhos serem reconhecidos como objetos. E aqui a gente tem dois tipos de tênis ou sapatos, né? O que aconteceu é que a maioria dos usuários desenhou sapatos, né? Que são todos esses com bolinhas azuis, que são parecidos ou do tipo que seria esse do lado superior aqui da minha tela, no canto direito superior, que são sapatos mais desse design. E poucos desenharam sapatos mais no design aqui do sapato feminino, né, esse desenho inferior aqui da tela. O que acontece? Como poucos usuários criaram esse tipo de desenho, o que acontecia é que na hora de fazer o desenho à mão livre e reconhecer o tipo de sapato,
a quantidade de erros, né, para esse sapato aqui feminino era muito grande. Então, isso criou um desbalanceamento no dataset na hora de fazer o treinamento do modelo, o que gerava aqui um tipo de parcialidade na hora de classificar um tipo de tênis ou de sapato, certo? Esse exemplo ele não é tão crítico, mas é importante entender, né, algumas questões que podem estar atreladas. Esse segundo exemplo, para deixar isso um pouco mais claro, os problemas que podem trazer quando a gente não usa os dados de inteligência artificial com responsabilidade, foi um dos resultados iniciais também de um teste de tentar identificar discursos tóxicos, né? Isso foi feito em 2017, já faz um tempinho, e aí tinha um modelo que tentava identificar falas tóxicas para tentar barrar esse tipo de fala, né? Tentar identificar isso. E aí, o que aconteceu, né? Em alguns testes foi verificado que quando era falado a mesma coisa e só mudava a questão aqui do gênero, né? Então, quando alguém falava eu sou hétero, não era considerado aqui a 0,04% de chance de ser um discurso tóxico, e quando a pessoa falava eu sou gay, era classificado como 0,86%, então 86% de chance de ser um discurso tóxico, sendo que nessa frase não tem nada de tóxico e ela é exatamente igual à anterior, só mudou a questão de identificação de gênero, no caso, né? Então isso é um tipo de aplicação que nós definitivamente não queremos quando a gente fala de inteligência artificial, porque eu estou gerando aqui um preconceito. Existem vários outros exemplos, né, como na hora de selecionar uma foto, o próprio Twitter, quando você coloca uma imagem muito grande, ele tenta selecionar a parte mais importante daquela imagem, né, que o algoritmo sugere. E foram feitos vários experimentos esse ano, inclusive 2020, onde colocaram fotos de pessoas negras e brancas na imagem, e ele sempre dá preferência por imagens de pessoas brancas, por exemplo. Então, isso é inadmissível, não é esse tipo de aplicação que nós desejamos criar. E por isso que a gente tem que analisar, entender o pipeline total de dados, né? Quando esse aqui de maneira bastante macro, quais são as principais etapas? O Timóteo falou um pouquinho dessas etapas aqui na fala dele, e cada etapa dessa fala pode ter um viés humano e que a gente tem que prestar muita atenção. Então, desde a definição do problema, construir o pipeline de dados ali, toda a transformação dos dados, analisar, né, o balanceamento, o desbalanceamento, e aí o Timóteo trouxe ali algumas ferramentas do TFX que pode ajudar nisso, e também depois na criação do modelo, deploy e colocar isso em produção e iterar. Então, cada etapa dessa tem um possível viés humano aqui e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Então, o que a gente tem que analisar e pensar na hora que está criando um modelo, né? Então, a primeira coisa, uma coisa que a gente sempre olha é como que o modelo está performando. Se ele está performando de maneira ok, mas normalmente isso é olhado de maneira geral e em métricas muito voltadas ao modelo, né? Film score, AOC, né? Área embaixo da curva e métricas relacionadas ao modelo. Mas muitas vezes não é olhado muito essa questão das métricas relacionadas à justiça e também olhar essas métricas por camadas, né? Porque às vezes o modelo ele está dando um bom resultado de maneira geral, mas para alguma classe específica ele não está dando um bom resultado. Então, por exemplo, no caso anterior, né? Talvez o modelo de reconhecimento de fala tóxica até estava dando um bom resultado final, um resultado de maneira geral, mas ele estava por uma pequena fatia de falas, por exemplo, aquela relacionado a gays, ele estava dando um resultado indesejável. Então, se eu olhar de forma só geral o modelo, isso não é bom. Eu tenho que quebrar isso em fatias e conseguir avaliar pedaço por pedaço, né? Então, eu tenho que selecionar subgrupos e fazer avaliações específicas para cada subgrupo. E também, para cada subgrupo, conseguir entender como que essas features estão ligadas, né? O que essas features podem trazer ou não de vieses na hora de eu treinar esse modelo, né? Quão representativo tá esses grupos, e quão risco eu tenho na hora de treinar esse modelo.
E depois, né, a gente tem que fazer essa avaliação de performance não só quantitativa, mas qualitativa, né, para entendendo cada um desses grupos e de preferência ter visualizações do que está acontecendo, né, para conseguir em cima dessas visualizações entender, não só achar o problema, mas entender o porquê que esse problema está acontecendo, né? Ou é o dado que está afetando, é o modelo que está afetando, o que está afetando essa minha decisão, certo? E aí, então, conseguir melhorar esse meu sistema, né? E deployar ele e ter o resultado esperado no final. Tá? Legal, então, como a gente tem todo esse pipeline, como que o TensorFlow e as ferramentas do TensorFlow, que eu vou falar, talvez algumas que o Timóteo, o pessoal já citou, mas de maneira bem breve, porque esse ecossistema do TensorFlow, ele tenta gerar ou criar uma experiência fim a fim para a criação do modelo, deploy, mas garantir em cada etapa a menor erro ou a menor possibilidade possível de gerar esses tipos de preconceito. Tá? Então, uma ferramenta muito interessante é essa Fairness Indicator, tá? Que é o indicador aqui de justiça. Essa ferramenta ela é muito simples de ser usada e ela é integrada com outras ferramentas do arcabouço aqui do TensorFlow, o TFX, TensorBoard, o Colab, né? E também fazer validações agnósticas à infraestrutura, né? Foi falado várias vezes aqui hoje, o TensorFlow e todo o seu arcabouço, ele é open source, então a ideia não fazer o lock-in com o usuário, é dar a abertura para o usuário usar essas ferramentas onde ele se sentir mais confortável, onde for melhor para ele, mas existe todas essas integrações aqui importantes. Então, o Fairness Indicator, ele mostra indicadores de quão justo está o meu modelo em classes ou em grupos separados, né, para me dar essas métricas da melhor maneira possível. E como que eu faço isso? A primeira coisa, pensando aqui nessas primeiras etapas, é entender como que meu modelo está performando e entender isso com uma suíte de métricas em cada grupo específico que eu tenho, né? E também, uma vez que eu divido cada grupo, conseguir ter essa visualização, grupo por grupo, e integrar com outras duas ferramentas, que é o What If Tool, né, que explica melhor o que está acontecendo dentro de um modelo, e TF Data Validator, né? É o TensorFlow Data Validador de Dados, que também mostra, o Timóteo mostrou um pouquinho na apresentação dele, logo no começo do TFX, que é um componente bastante importante na hora de criar um pipeline integrado aqui de dados. Né? Então, essas ferramentas são bastante importantes, já estão há um tempo online aqui no arcabouço de bibliotecas do TensorFlow, mas em 2020 foram criadas algumas novas ferramentas que podem ajudar bastante vocês aqui, engenheiros de machine learning, data scientist ou outras abordagens, outros cargos que existem no mercado que estão ali, né, construindo e deployando modelos, que principalmente ligado a entender melhor esses resultados e trazer como eu melhorar esses modelos. E aqui entra um grupo bastante interessante que é o que a gente chama de remediation, né? Remediação desses modelos. Então, uma vez que eu entendi em tempo de teste que tem algum problema relacionado ao meu modelo que eu treinei, né? Como que eu tento remediar esse problema antes de colocar isso em produção. E essa remediação ela pode ser baseada nos dados, então desde a coleta de dados, como que eu balanceio o dado, então se eu tiver dados desbalanceados, isso afeta meu modelo, se eu tiver dados rotulados de maneira incorreta, enfim, eu tenho várias abordagens que eu posso fazer baseado nos dados, e eu tenho algumas abordagens que eu posso fazer baseado no próprio modelo, né? Tentando não só, por exemplo, balancear os dados antes, mas usar aqui modelos adversariais aqui, que a gente chama, para avaliar como que está esse meu modelo que eu vou usar para classificar
Então, o modelo adversarial, falando de maneira muito ampla, ele é um modelo que tenta burlar um segundo modelo de classificação, né? Ele tenta gerar coisas para enganar o modelo. A gente pode usar esse tipo de modelo para ajudar a remediar o modelo anterior que eu quero usar para treinar. Posso usar aqui o Demographic Agnostic Remediation, que é eu tentar usar, não trazer o viés da região demográfica em tempo de treinamento, né, ser agnóstico a isso, e também usar uma ferramenta bastante nova do TensorFlow, que é o Constraint Based Optimization, que eu faço otimizações do meu modelo baseado em algumas restrições que eu coloco em tempo de treinamento. E aí, para exemplificar um pouquinho melhor, eu vou usar esse dataset aqui, que é bastante conhecido, né, que é o Celeb-A aqui. Eles são mais de 200 mil imagens de celebridades, e esse dataset ele é rotulado com mais ou menos 40 features binárias sobre algumas características dessas imagens. Então, por exemplo, está sorrindo ou não, tem chapéu ou não, e algumas características. A gente sabe que tem que ressaltar que as características nossas não são binárias, né? Então, por isso que é tão difícil, às vezes, trazer as características humanas para um ambiente computacional, por conta da gente binarizar e fazer algumas usos de alguns recursos para identificar essas features, mas que nem sempre vão trazer as reais características de nós seres humanos. Então, por isso que é muito importante ter esse uso responsável de dados e também dessas ferramentas, porque ao usar essas ferramentas de maneira errônea, a gente pode até aumentar essa questão de preconceitos e vieses que nós temos na nossa sociedade. Então, usando um modelo simples aqui, que foi alguns dos mostrados hoje aqui no evento, né, que é o Keras, um modelo usando o Keras sequencial. Então, cria uma rede neural sequencial usando o Keras, um modelo simples, que não tem nenhuma restrição, em cima desse dataset que eu apresentei para vocês. O que acontece, né, esse FPR aqui significa False Positive Rate, né, o rate de falso positivo que eu tenho em algumas camadas na hora que eu tento classificar se uma pessoa está sorrindo ou não. Essa é uma aplicação usada, por exemplo, em celulares, em câmeras fotográficas no geral, para tentar identificar se a pessoa está sorrindo ou não e aí disparar disparar a foto, né? O que a gente vê é que eu tenho um erro muito maior para as pessoas não jovens, enquanto para as pessoas jovens eu tenho um erro muito menor. Pessoas de idade aqui estão sendo penalizadas, né? Eu estou tendo um falso positivo muito alto nesse tipo de aplicação. Se eu olhasse o falso positivo padrão, né, a taxa de falso positivo geral, ela está numa taxa ok. Mas quando eu olho para um grupo específico, eu estou vendo que eu estou penalizando muito um grupo específico, né? O que não seria uma aplicação justa nesse caso. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode criar um subset de treinamento onde eu vou definir algumas restrições. Então, nesse caso, eu estou definindo aqui. Vou segurar o microfone mais perto que tem um barulho aqui, espero que não esteja afetando muito o meu áudio. Então, eu vou definir aqui um contexto, né? Onde eu vou pegar esse subgrupo que é menor ou igual a 1, que são os subgrupos das pessoas não jovens, e depois eu vou criar essa restrição falando que eu quero treinar esse subgrupo até com que nesse subgrupo minha taxa de falso positivo seja menor do que 0,05, porque eu quero que nesse subgrupo o meu modelo tenha um foco aqui. E aí sim, eu vou fazer vou otimizar esse modelo, né? Vou otimizar e treinar esse modelo com base nessa restrição. Então, se meu falso positivo global estiver bom, mas para esse subgrupo continuar com aquele viés anterior, isso não vai ser contabilizado, eu vou ficar treinando até chegar nessa restrição. Então, o que acontece nesse exemplo, que está disponível para vocês testarem depois no TensorFlow, no site oficial do TensorFlow, é que eu consigo, com essa aplicação, baixar muito a taxa de falso positivo, onde eu tinha aqui um viés, que era nas pessoas não jovens, e mantendo o falso positivo geral aqui na mesma taxa, mas eu perco um pouquinho, eu aumento um pouco o falso positivo nos jovens, né? Então, esse trade-off,
infelizmente ele é constante na vida de um cientista de dados, né? Nada é perfeito, a gente tem que trabalhar sempre esse trade-off, mas nesse caso eu consegui chegar em algo mais justo, né? Eu não estou penalizando as pessoas mais velhas nesse caso. Então, eu trouxe mais justiça para esse modelo. É importante ressaltar, quando vocês rodarem aqui as demonstrações, que se isso não for usado de uma maneira correta, isso pode trazer mais demora no treinamento, então existem consequências aqui, e também, se eu não fizer a restrição de maneira correta, pode colocar até mais vieses do que eu tinha anteriormente. Então, essas ferramentas, elas vêm para ajudar a tirar os vieses dos modelos, mas tem que também ser usadas com bastante responsabilidade, certo? E eu posso usar também outras ferramentas que vão me ajudar a comparar os resultados desses modelos, né? Então, por exemplo, eu quis testar para essa mesma classificação o modelo, uma CNN, né, uma rede neural convolucional, e um SVM, né, um Support Vector Machine, para fazer essas classificações. E a gente vê tanto a taxa de falso positivo, quanto dos verdadeiros positivos em cada uma dos modelos, né, e também até dividido pelas fatias que eu dividi aqui, das pessoas jovens e as pessoas não tão jovens. Posso também dividir de várias maneiras e entender como que está cada modelo, tanto em fatias de dados que eu criei, quanto também em thresholds diferentes, né? Porque muitas vezes essa aplicação aqui, ela é muito importante, porque eu crio uma restrição no treinamento do modelo e não fico testando thresholds diferentes para ver onde eu estou cortando e tentar, com base no threshold, diminuir esse viés, né? Que é algo que é feito muitas vezes na prática, né? Então essa restrição é bastante importante. E aí eu vou conseguindo entender como que está o resultado de cada modelo, né? Então aqui a CNN contra o SVM com um threshold de 0,5%, e o CNN contra o SVM com o threshold de 0,3, né? Em todos os casos, a gente consegue entender como que estão os resultados para cada uma dos modelos e dentre cada uma das divisões de dados que eu tenho aqui. E adicional a isso, né, essa parte toda de remediação dos modelos, a gente pode usar, então, essa parte de metadado e comparar todos esses modelos com o suporte aqui em demo dentro do Colab. Então, é bastante importante, bastante fácil de usar e integrado em todo o pipeline do TensorFlow. Tá? E além disso, além de toda essa questão de trazer justiça para o modelo, eu tenho um passo importante que é a privacidade, né? Então, todo modelo, para treinar um modelo, eu dependo de dados, e eu fazer uma coleta de dados que traga privacidade para os usuários, principalmente aqui no Brasil, a gente falando agora da LGPD, né, da Lei de Proteção Geral de Dados, é importantíssimo garantir essa privacidade dos dados e etc. E aqui a gente consegue sim construir modelos de machine learning que garantam essa privacidade. Por quê? A gente tem que. Existem algumas perguntas básicas, né, que são feitas quando a gente está criando alguns modelos, principalmente modelos que são baseados em aplicações mobile, né, que foi um pouco do que tanto o Mark quanto a Rukia mostrou hoje aqui, né? Então a gente tem muitas aplicações já em mobile e cada cliente tem o seu dispositivo, e como que a gente consegue extrair essas informações, garantindo, né, o sigilo desses dados. Então, tem algumas perguntas que se fazem, né, que é, quem que tem acesso aos dados do device de cada usuário? Para essa informação sair do device e chegar no servidor, passa por uma rede. Quem consegue ter acesso a essa rede? É seguro? Uma vez que está no servidor o dado, quem tem acesso a esse dado, né? Tanto o admin desse servidor como o engenheiro que vai trabalhar esses dados, que tipo de acesso que eles têm? E depois que eu crio um modelo e deployo esse modelo em cada device, né, quem consegue acessar esse modelo e verificar o que está acontecendo lá dentro? Né? Então, são todas essas perguntas que surgem, que são importantes ter na cabeça de todo mundo, porque a gente tem que atender esses princípios de privacidade, né? De minimizar ao máximo a exposição dos dados, garantir toda a privacidade na hora de coletar os dados e anonimizar
de forma efêmera toda essa coleta de dados e garantir de, na hora de deployar esse dado, na hora de deployar o modelo treinado com esse dado, que eu não tenha memorização individual do que foi coletado. Muitas vezes isso parece um pouco complexo, né, que isso não existe, mas existe esse paper aqui de 2019 do Google Brain, junto com a Universidade da Califórnia, mostrando que depois de treinado um modelo, é possível fazer meio que um processo reverso e entender que aquele modelo ele memorizou alguns aspectos que podem infringir o direito de privacidade de alguns usuários. Então tem que tomar muito cuidado e tentar entender como que a gente está treinando e quanto que esse modelo está memorizando, né? Por isso que a parte de entender o modelo é super importante aqui, tá? E além disso, por mais que isso possa, de alguma maneira, trazer um pouquinho mais de complexidade na hora de criar os modelos, se a gente usar algumas ferramentas de privacidade, então, por exemplo, quando eu tenho essa imagem aqui, eu pegar um pedaço dessa imagem, que seria um exemplo individual de dados, né? Então, eu tenho toda a imagem que seria dados de vários usuários, que formam toda aquela big picture, eu pegar um dado individual, para entender um pouco desse exemplo e treinar um modelo. E flipar uma porcentagem, e aqui alguns papers recomendam 25% desses dados, isso garante a anonimidade do meu usuário, mas não faz com que eu perca a imagem total, né? Então eu anonimizo, eu deixo anônimo o usuário, né, fazendo essa mudança aqui, esse flip de 25% dos dados, mas eu não perco o dado real, né? Eu vou voltar aqui rapidinho. Quando a gente vê a imagem, a gente vê que a gente perde, tem uma pequena distorção, mas a big picture ainda continua lá, e eu consigo trabalhar com esses dados. Então, são recursos importantes que nós podemos usar para garantir anonimidade e garantir modelos robustos também na ponta. E por fim, eu gostaria de falar rapidamente do TensorFlow Federated, que é uma outra ferramenta importante aqui do ecossistema do TensorFlow, que permite a gente treinar modelos de forma descentralizada. Eu não preciso pegar todos os dados de vários devices, centralizar num servidor para treinar os dados. Eu consigo treinar de forma descentralizada e garantir mais privacidade ainda para os usuários, porque eu não tenho toda essa necessidade de trazer para um servidor, juntar tudo e depois descentralizar novamente. Então, o Federated Learning é algo bastante novo, né? Tem um paper aqui publicado e também tem algumas demos no GitHub para vocês usarem, que faz todo sentido e ajuda muito na hora de usar esse treinamento descentralizado. Bom, pessoal, para finalizar aqui e liberar todos vocês, eu queria agradecer mais uma vez todos pela paciência, por estar aqui com a gente nesse evento. Eu vou resumir todas as ferramentas que a gente tem disponível no ecossistema do TensorFlow que ajuda a trazer mais justiça, privacidade dos dados e criar aplicações mais responsáveis, né? Então, no primeiro step aqui, né, quando eu estou definindo o meu problema ainda, né, estou trabalhando em definir, entender melhor o meu problema, que eu quero aplicar machine learning, a gente tem dois guias muito importantes aqui que ajudam na parte de boas práticas de usar inteligência artificial, usar dados, né, e como que a inteligência artificial e as pessoas podem trabalhar em conjunto e não ser uma competição, mas ser a inteligência artificial para trazer, exacerbar as características importantes aqui que nós temos como seres humanos, as características positivas, né? Então a gente tem esses dois guias aqui. Na segunda etapa, que é quando eu estou construindo e preparando meus dados, né? Então, verificando se eu tenho viés humano, se os dados são realmente balanceados e não vão trazer nenhum tipo de viés aqui por meu modelo, a gente tem duas ferramentas bastante importantes, que é o TF Data Validation, eu citei um pouco aqui para vocês, e o Timóteo também falou, e o Data Cards, que também ajuda a entender um pouco dos dados e dividir os metadados, então ajuda bastante a fazer a preparação dos dados aqui e examinar possíveis vieses nesses dados.
Na terceira etapa, que é a etapa realmente de criar e treinar o modelo, a gente tem 4 bibliotecas bastante interessantes, que é o TF Privacy, que ajuda na privacidade dos dados, o TF Federated, que eu acabei de explicar, que garante esse treino descentralizado, o Constraint Optimization, que eu expliquei para vocês, que a gente consegue trazer algumas restrições na hora de treinar um modelo para não favorecer um grupo ou outro, e o TF Latency, que também ajuda na interpretação dos modelos, tá? E na etapa 4, que é na hora de validar e testar mesmo o desempenho do meu modelo, a gente tem aqui 6 ferramentas importantes, que é o Fairness Indicator, que eu comentei com vocês também, né, o indicador de imparcialidade, Model Analysis, What If Tool, que é a ferramenta aqui de entendimento melhor do meu modelo, AI Explainable, TF Privacy Test e o TensorBoard, que é bastante conhecido aqui na hora de treinar os modelos. E por fim, na hora de deployar e monitorar esse modelo, porque depois de deployado eu tenho que continuar esse monitoramento para entender se realmente, quando está implantado, os resultados realmente estão dentro do esperado, né? A gente tem o Model Card Toolkit, o Metadados de ML e o Model Cards também. Então temos 3 ferramentas importantes que ajudam aqui a avaliar vários modelos em produção e entender como que estão esses resultados. Para quem está colocando modelos em produção, esse tipo de conhecer essas ferramentas é super importante, esse tipo de abordagem é importante na hora de criar seus modelos, e o time do Google, o time do TensorFlow está super aberto para contribuições, para trocar informações com vocês, né? Então fiquem à vontade para escrever aqui, tanto para o time de Fairness aqui, ML Fairness Partnership e time de Privacy também, para melhorar essas ferramentas, né? E que estão dentro aqui integrados com o TFX, acessem lá o GitHub ou a página oficial do TensorFlow para entender um pouco melhor, rodar as demos e ver como aplicar isso no dia a dia de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter dado um geral aqui das possibilidades e para quem quiser também me seguir, ver as demos que eu tenho disponível no GitHub, que envolve um pouco do que eu falei aqui hoje. Fiquem à vontade, eu estou super à disposição. Peço desculpa pela fala rápida, a gente está realmente bastante estourado.